Olá, uma boa noite. Eu continuo me chamando Armando, um discípulo de Jesus em contínuo processo de restauração. Muito feliz de estar aqui no meio do povo de Deus, nessa manifestação poderosa. A gente sempre diz que a IBC não é definida por esse lugar, nem por esse evento. A IBC se reúne de casa em casa, através dos grupos de relacionamento que a gente chama, onde ali a gente pode praticar os mandamentos recíprocos, conhecer uns aos outros, amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, saber o nome, a procedência, a luta. Então, um auditório como esse, obviamente, não define a dinâmica essencial da Igreja de Jesus. Então, convido você, se ainda não faz parte de um grupo de relacionamento, passa no final ali no Espaço Conexão e procura, tem um bem pertinho de você. Eu tenho um grupo de relacionamento que funciona às quartas-feiras, ali no Cais do Porto, e tem sido uma bênção receber pessoas, amigos que a gente convida para sentar à mesa e ouvir a palavra de Deus. Queria convidar você a se colocar em pé, se quiser e puder. A gente vai ler um texto da palavra de Deus. Você muda de posição. Mais uma vez eu queria saudar os nossos irmãos norte-americanos que estão aqui. Eu não vou gastar meu inglês, senão acaba o repertório. Mas eles estarão com a gente. O Noah vai pregar amanhã lá no Sal. Como vocês sabem, nós temos um culto há mais de 30 anos no anfiteatro da Beira-Mar. Então nós louvamos a Deus e agradecemos à Prefeitura de Fortaleza que nos concede aquele espaço por anos a fio. Então nós estaremos lá, o grupo Sal, eram surfistas, mas lá tem todo tipo de gente. E o Noah vai estar pregando amanhã, lá na Beira-Mar. Eles também vão fazer uma incursão na Beira-Mar para ministrar e pregar a palavra de Deus. E na terça-feira eles estarão aqui para uma incursão aí na nossa comunidade, no Pacotê. Então se você tiver afim de vir para entrar com eles, eles têm uma metodologia muito simples de pregação da palavra de Deus, de casa em casa, de pessoa a pessoa. Então vai ser um tempo muito precioso, tá bom? Então vamos ler João capítulo 5, começando do verso 1, um texto bastante conhecido, uma história bastante conhecida. Quiçá o Senhor hoje possa trazer uma aplicação muito íntima e pessoal para a sua própria vida. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Ele morava na Galiléia, ele desce para Jerusalém para a festa. E diz ali que há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, uma espécie de um piscinão. Em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-te, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse, pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão.
Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Vamos orar. Pai querido, nós já adoramos o Teu nome através de cânticos, a nossa chegada aqui nesse lugar que o Senhor tem separado para que a Sua igreja se reúna. E nós pedimos agora de forma particular que o Teu Espírito aplique essa palavra ao coração do Teu povo. Cada um uma lição individual. Talvez a pergunta, o que o Senhor de verdade está querendo dizer a cada um de nós, é o que importa hoje. Celebramos a Tua presença, a Tua palavra, o Teu Filho Jesus, glorificamos o Teu nome, Senhor. E mais uma vez, ministra ao nosso coração, ao coração do Teu povo, como o Senhor tem ministrado ao meu coração. É porque eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Interessante a história desse paralítico, né? Há 38 anos, estava junto a uma grande piscina. Vocês vão ver um pouquinho dessa estrutura. Mas o que me intriga aqui é como aquele homem podia estar tão perto da cura, mas ao mesmo tempo tão longe de receber aquilo que ele ansiou, que ele ansiava por 38 anos. E assim é na vida da gente, né? Algumas pessoas se arvoram a subir grandes montanhas, como o Himalaia, por exemplo, 8.000 quilômetros. Alguns chegam no pico do monte, outros não. Alguns buscam tesouros escondidos no fundo do mar, na esperança de que aquele navio que foi naufragado escondesse algum tesouro. Então, muitos tentam, mas poucos chegam até lá. E quando Jesus, às vezes, na sua palavra, ele diz que Ele é a vida, Ele é a verdade, Ele diz: eu sou a porta. Eu fico imaginando quantos chegam a pegar no trinco da porta, chegam perto da porta, mas não entram, não abrem, não experimentam o que é a convivência com o Cristo da palavra de Deus, o Cristo real, o Cristo vivo. João capítulo 5 é um texto predileto, eu gosto muito desse texto. Sempre vem ao meu coração essa imagem, com vários tipos de aplicações. Eu diria o seguinte: a palavra de Deus, os textos da palavra de Deus têm uma interpretação, tem um significado principal, mas várias aplicações. Você lê o mesmo texto, às vezes várias vezes, e o Senhor fala com você de forma completamente diferente. Então hoje essa é a minha esperança, de que vocês captem aqui não apenas o milagre, mas a consequência do milagre, a relação do milagre com a mensagem que Jesus quis deixar no fim e no final desse texto. Então vamos ao cenário, né? A cena do milagre. O tanque de Betesda, Beit Tzada, casa de misericórdia. Era um local que se dizia ter um pórtico de 5 entradas, já foi motivo de questionamento de alguns, porque o que foi escavado recentemente, acho que 2006 foi a última escavação naquele lugar. Já estive ali algumas vezes, em novembro agora eu vou de volta para Jerusalém, levando um grupo, e a gente vai de novo ver aquele local ali escavado. E alguns questionavam se de verdade havia 5 pórticos ou não. Mas 1862 fizeram as primeiras escavações, e depois, agora em 2006, já no nosso tempo, eles então fizeram as últimas escavações e estão lá novamente para comprovar que debaixo daquele plano mais normal, por onde as pessoas andam em Jerusalém, lá no fundo estavam ali o tanque de Betesda, exatamente como descrito na palavra de Deus, perto da porta das ovelhas, porque eram como se fossem 2 grandes piscinas olímpicas, e ali
por um lado, numa das piscinas, provavelmente as ovelhas eram lavadas antes do sacrifício, e o povo também passava por um processo de lavagem, de purificação, que é chamado no Novo Testamento de batismos, com a ideia de ser batizado, mas significava lavagem. E do outro lado, provavelmente era um local onde as pessoas enfermas ficavam ao redor, esperando aquele momento em que as águas agitadas pudessem trazer cura para uma pessoa de cada vez. Então era algo absurdamente eventual. Deixa eu passar um vídeo aqui rapidinho, só para vocês terem uma visão do que era o tanque de Betesda. O tanque de Betesda. A Bíblia descreve uma piscina cercada por 5 pórticos, uma construção que durante muito tempo foi considerada arquitetonicamente impossível por alguns críticos. No entanto, uma enorme estrutura encontrada sob os escombros corresponde exatamente ao relato apresentado no Evangelho. Essa descoberta física não apenas confirmou a existência do lugar associado ao milagre, mas também enfraqueceu décadas de ceticismo sobre a precisão histórica dos textos sagrados. Neste vídeo vamos conhecer o que realmente foi descoberto e entender o que essas evidências revelam sobre o cenário de um dos milagres mais conhecidos já relatados. Durante as escavações nas camadas superiores de Betesda, os especialistas se depararam com uma descoberta que surpreendeu muitos cristãos, mas que, para os historiadores, representava a peça que faltava nesse grande quebra-cabeça. Logo acima das piscinas judaicas do primeiro século, foram encontradas ruínas de templos romanos construídos posteriormente. Esses templos eram dedicados a Serapis e Asclépio, divindades pagãs associadas à medicina e à cura. Esse detalhe arqueológico é muito importante. Os romanos não costumavam construir seus santuários de cura em lugares escolhidos ao acaso. A prática do império era erguer esses templos sobre locais que a população já considerava sagrados, especiais ou milagrosos havia muito tempo. Isso sugere que mesmo na época de Jesus, Betesda já possuía uma reputação bastante peculiar. O lugar funcionava quase como um grande hospital popular, onde a fé judaica e as superstições locais se misturavam. Uma das evidências mais marcantes dessa atmosfera de busca pela cura apareceu quando os arqueólogos encontraram pequenas oferendas votivas enterradas na lama. Eram figuras feitas de pedra e cerâmica que representavam partes do corpo humano: um pé, uma orelha, uma mão. Na antiguidade, quando alguém acreditava ter sido curado de alguma enfermidade em um santuário, costumava deixar uma representação da parte do corpo restaurada como forma de agradecimento à divindade ou ao espírito daquele lugar. A presença desses objetos em Betesda confirma que aquele ambiente estava carregado de uma profunda e quase palpável sensação de desespero humano. O local atraía pessoas consideradas incuráveis, casos que a medicina tradicional da época já havia abandonado. Essa descoberta lança uma nova luz sobre a multidão de cegos, coxos e paralíticos mencionada no Evangelho. Eles não estavam ali apenas descansando, tomando banho ou buscando higiene. Estavam presos em um ciclo de esperança e superstição, acreditando que o movimento das águas representava sua única oportunidade de cura e salvação. O homem paralítico já esperava havia 38 anos por um acontecimento extraordinário. Durante todo esse tempo, competia com centenas de outras pessoas para tentar ser o primeiro a entrar na água. A arqueologia nos apresenta um cenário marcado por competição, sofrimento e angústia, e não por paz espiritual. É justamente nesse ponto que a narrativa bíblica adquire uma força histórica ainda maior. Quando Jesus entra em Betesda, ele não entra em uma sinagoga organizada, nem no templo sagrado. Ele entra em um ambiente dominado pelo sofrimento crônico, pelas crenças populares e pela esperança depositada em anjos e águas milagrosas. Jesus ignora completamente a água, ignora as escadas, ignora o sistema hidráulico e também ignora todas as crenças relacionadas ao anjo e ao movimento das águas. Ele vai diretamente até aquele homem e o cura apenas com sua palavra. Assim, Jesus rompe a dependência que aquele homem havia desenvolvido em relação ao lugar físico, às águas e aos seus mitos. Deu para entender, né? Palmas para quem fez esse vídeo. Agora é interessante, né? Muita gente ao redor de um poço, de uma piscina, aguardando um movimento eventual. E é interessante que os romanos, que adoram o deus Asclépio,
Deus da medicina, cujos símbolos ainda são usados para medicina nos nossos dias, eles construíam exatamente em cima de lugares onde eles sabiam que o povo, cheio de fé, cheio de esperança, ficavam ali à espera de um movimento. E não era todo mundo que era curado. Parece até que a esperança de cura era mais suficiente do que a própria cura, porque as pessoas voltavam ali. Eu quero chamar a sua atenção exatamente para isso. Quando a nossa relação com Deus, quando a nossa relação com Jesus, ela é focada apenas num eventual milagre, nós nos tornamos escravos de um milagre eventual que nem sempre acontece. E eu vejo muito isso na boa fé do brasileiro. O brasileiro crê em tudo. Se disser que tem uma erva especial que cura tal coisa, todo mundo corre para lá. Pode servir para 1 ou 2 ou 3, mas todo mundo quer tentar. Quando você vê aqui no vídeo o exemplo do que os romanos fizeram, que era uma prática, né? Você pensa em quantos lugares, quantos altares, quantas igrejas, quantos lugares sagrados estão cheios de órgãos. Talvez ali uma muleta é deixada, um pedaço de pé, uma mão, não a mão em si, mas algo que diga, é esse milagre que eu quero ou é esse milagre que eu recebi? Eu me lembro bem pequeno, vendo tudo isso na religião romana, na religião espírita, mas infelizmente nós vemos isso também no meio evangélico. Porque é muito fácil, como líder, como pastor, como líder religioso, usar a boa fé do povo que acredita em qualquer coisa, igual a minha mãezinha. Para tudo ela tinha um chá, para tudo ela tinha uma reza. Nem sempre funcionava. Mas se funcionou para 1, para 2, quem sabe? Então às vezes as nossas igrejas, os nossos auditórios estão lotados de pessoas atrás de um milagre. De um milagre. Tal qual o que vemos aqui ao redor do tanque de Betesda. Eu até chego a pensar que o que nós estamos vivendo hoje com as bets, com as apostas, não deixa de ser uma forma de ter boa fé. E essa boa fé é explorada, inclusive pela TV Cazé, que está aí na internet transmitindo os jogos da Copa, mas é toda envolta em bets, ou seja, você aposta, porque é possível que você ganhe. Existe um fenômeno, inclusive, que acontece no seu cérebro, que não é tão diferente do que acontece com a droga, por exemplo. Você joga um dinheirinho, às vezes ganha até um trocadinho, e depois você vai lá, gasta o que ganhou, e continua ganhando e gastando muito mais. E hoje virou um vício, que inclusive envolve crentes em Cristo Jesus. A gente, nos celebrando a restauração aqui de quarta-feira à noite, a gente está lidando com pessoas viciadas em apostas. É uma espécie de uma busca de um milagre instantâneo, de um dinheiro que não vem como fruto do trabalho, não vem como fruto do seu esforço, vem como fruto de uma tentativa, de uma esperança, de um jogo. E o cérebro vai liberando dopamina. Hoje de manhã alguém testemunhou aqui para mim, que na hora que aposta, o cérebro dá uma sensação de bem-estar. Quando perde, ele novamente cai em depressão e corre para achar mais dinheiro, para apostar, talvez nem tanto pelo dinheiro, porque ele sabe que dificilmente ganhará, mas pela sensação. A dopamina toma conta do organismo. Em termos de religião é a mesma coisa. A gente corre atrás de Deus, corre atrás de Jesus, por causa do milagre. E aí nós temos a pastorada de plantão, e eu me incluo nesse aspecto, o perigo que eu corro de trazer pessoas para um auditório que vem atrás de uma cura instantânea, de um toque, de uma oração, de um anjo que possa descer aqui. Mas você percebe que na própria vida de Jesus, ele não cura todo mundo. Por quê? Porque entre aquela multidão, ele só toca a vida de um.
Isso é interessante. Isso mostra como, na verdade, nós precisamos examinar a nossa motivação. Por que que nós estamos andando atrás de Jesus? O que é que nós queremos? Quando ele diz, eu sou a porta, eu fico imaginando que muita gente pega no trinco, mas não abre, não entra. Porque fica só nesse aspecto da busca do milagre, da solução do problema, para agora, para já. Então olha que interessante. O teor do milagre. O milagre aqui no verso 4 diz que ele acontece de vez em quando, ou seja, ele não era diário. De vez em quando, é como uma loteria. Eu estou me lembrando aqui que anos atrás eu fui convidado para coordenar uma grande cruzada aqui na cidade. E tinha um evangelista, que era um indivíduo da cura e dos milagres. Vocês veem, de vez em quando acontece, né? Lá vem o fulano de tal, que é o cara que opera curas e milagres. E o povo vai. Quem não quer ser curado? Quem não quer resolver um problema físico? Quem não quer resolver um problema no amor, na relação? Quem não quer resolver um problema financeiro? Então eu me lembro que foi cogitado que esse indivíduo viesse, porque nós iríamos nos reunir no Presidente Vargas, convidar a Fortaleza inteira, e esse indivíduo viria para uma grande noite de milagres. Eu fui contra aquilo. Porque eu disse, meu Senhor, eu sei onde isso vai dar, ou eu imagino. E na verdade eu fui voto vencido e esse indivíduo fechou a grande cruzada. E ele estava no palco. E a grande propaganda é, vamos encher o gramado do Presidente Vargas de pessoas cadeirantes. Então eu vi ali quase metade do campo, uma metade era o palco, na outra metade os cadeirantes ali na frente. E quando eu vi aquela cena, eu subi para a arquibancada pedindo a misericórdia de Deus. E digo, Senhor, eu não quero duvidar do teu poder, não quero duvidar daquilo que o Senhor pode fazer, mas isso não me parece correto. E o pregador então, com todo o entusiasmo, né, e todo aquele artifício de quem fala bem, a música, a fala, a entonação, levando as pessoas a acreditarem, usando a palavra de Deus, a Bíblia, a palavra de Deus, tudo posso, decretando, e num determinado momento ele diz, agora, ele pediu para os assistentes ficarem atrás das cadeiras de roda, então agora, os coxos, os aleijados, os paraplégicos, os tetraplégicos, eles vão andar. E naquela oração poderosa, aquele clima no estádio, sabe o que aconteceu? Ninguém andou. Ninguém se levantou da cadeira. Alguns até foram pegos por trás, eu via, na tentativa de levantar, mas eles logo não conseguiam ficar em pé sozinhos. E o pregador terminou numa fala apoteótica dizendo, o milagre não aconteceu porque vocês não tiveram fé. Então é assim. É por isso que nós temos os morros, as rezas, as tendas, os gurus e o brasileiro de boa fé. O que você não faria para ver a cura do seu filho? O que você não faria para ver a cura de pessoas tão queridas na sua vida? E às vezes a nossa relação com o Senhor é muito parecida com essa aqui. Olha, tem um tanque ali que o negócio, a água mexe, quando mexe, seja um anjo, seja o que for, o primeiro que entrar é curado. Então é para lá que nós vamos. O milagre não era diário, o milagre era seletivo, só a primeira pessoa que entrasse ali, como uma roleta da sorte, nem todos alcançavam a graça, e o milagre era poderoso. Por quê? Era um anjo, era algo visível, era um exemplo de cura, era uma promessa palpável. E a pergunta talvez aqui é a seguinte, que anjo é esse? Que anjo é esse? Mas nós como bons brasileiros, eu acredito até o povo de Deus, o povo que está aqui, ó, você tem uma máxima na sua cabeça, se funciona é de Deus, se tem milagre é de Deus, se foi curado é de Deus. Meus pais criam desse jeito, porque eles viram na religião que eles frequentavam milagres extraordinários, curas extraordinárias, feitas às vezes com elementos enferrujados. A chamada cura espiritual.
indivíduos de caráter duvidoso, mas capazes de operar milagres. E eu não falo apenas da religião lá fora, eu estou falando de nós mesmos, crentes em Cristo Jesus, acostumados a esse tipo de manifestação. Mas vamos atentar para uma coisa importante. Toda vez que Deus deu aos homens de Deus o poder de realizar grandes milagres, tinha um propósito: autenticar um mediador, como Moisés, por exemplo. Um homem sozinho, libertando um povo de um cativeiro de anos. Ele operou um grande milagre, embora ele fosse uma pessoa limitada, porque Deus queria autenticar a autoridade de Moisés, assim como fez com Elias, assim como fez com Eliseu, assim como fez com alguns profetas, e por fim, o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas vamos voltar aqui a esse raciocínio. Veja se você não é pego nessa mesma ideia de que se deu certo, é Deus na história. É de Deus. Então você corre, você vai, não examina, não pergunta, e assim vai. Mas olha o que diz a palavra de Deus em relação à operação de milagres. 2 Tessalonicenses 2:9. Quando a Bíblia fala do anticristo que se manifestará, diz assim: a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. É quase a ideia, nem tudo que reluz é ouro. Presta atenção, nem tudo que a gente chama de bênção é de Deus. Nem tudo que promove cura ou bem-estar é de Deus. Quem lê a palavra de Deus por inteiro entende, compreende que Satanás, um anjo de luz, ele é capaz de promover grandes coisas. Dá uma olhada no Apocalipse capítulo 13, verso 3. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. E aí o apóstolo Paulo arremata em 2 Coríntios 11:14. Isso não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é porque funciona, é de Deus. Não é porque o milagre aconteceu, significa ser de Deus. E João nos adverte em 1 João 4:1. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. E aí talvez cabe a pergunta: você é do tipo que valida uma experiência espiritual apenas quando tem promessa de milagre, cura, libertação instantânea, progresso financeiro, sorte no amor? Cuida. Mas o texto fala que havia um homem dentre todos que ali estavam, bem perto. A multidão continua ali. É como a fila acumulada da Mega Sena, é como um corredor de hospital, infelizmente alguns do nosso estado, esperando um transplante eletivo, a judicialização de um procedimento. É como os frequentadores de templos e romarias, onde o milagreiro, a estátua ou o pregador, o pastor, o apóstolo, faz um sinal ou uma oração mágica e parece que tudo vai se resolver. Aquela é a igreja do poder, porque lá no dia tal, na hora tal, na casa da fulana, no alto do morro, é ali que o milagre acontece. E o povo vai atrás do grande milagre, entendendo e compreendendo, segundo a crença popular, que Deus está na história. Muitos estavam bem perto, mas ainda assim, ali no tanque de Betesda, distantes da cura real. Aí o texto diz que um dos que estavam ali era um paralítico há 38 anos. 38 anos em busca de um milagre. Ele não tinha como entrar na piscina, ele podia ver, sentir o cheiro, ouvir o barulho das águas, coisa comum que acontecia todos os dias, como nos cultos. É de arrepiar.
Que palavra, que poder, quantas curas, quantos milagres, exorcismos em público. E aquele homem estava ali, apenas sentindo o cheiro da água, o barulho das águas, mas ele estava muito longe do Senhor dos milagres. E o que mantém pessoas por tanto tempo ao redor de uma manifestação incerta e eventual e de origem duvidosa? Basta um resultado positivo, uma prova, que acontece muito sem esforço, sem renunciar a nada. Um verdadeiro milagre sem nenhuma demanda, senão um toque, apenas um toque. A gente até canta isso, né? Apenas um toque. Seria esta a busca que faz o crente se aproximar dos cultos, das conferências, das vigílias, dos profetas, dos gurus da fé, como quem gosta de ficar ao redor do tanque, sentindo o clima de cura eventual. Assim Jesus qualifica essa multidão, Isaías 29:13. Esse povo aproxima-se de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras ensinadas por homens. E Jesus responde à multidão: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Se me beneficia diretamente, se traz alguma bênção, é verdade, é para mim, e é nisso que eu vou depositar meu tempo e minhas prioridades. Mas olha o que aconteceu aqui. Jesus, depois de algum tempo, sobe a Jerusalém para a festa dos judeus. 3 coisas importantes sobre Jesus. Ele não vai ao templo, ele não vai se paramentar para profetizar e realizar grandes milagres. Ele não se identifica com a religião da época, do tempo. Inclusive, pessoas que conheciam muito bem a palavra de Deus, o Velho Testamento. Ele vem para Jerusalém, ele não vai ao templo, mas ele vai para o lugar de carência. Ele vai em busca do perdido, do tanque, do lugar dos desvalidos. Das pessoas sem vez, sem voz, pessoas que estão próximas do milagre, mas ainda assim longe da solução final. Outra coisa que o texto nos mostra no verso 6 é que Jesus vê o homem deitado. Ele viu o homem deitado, soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo. E aí Jesus, de forma sensível, ele não só vai ao encontro daquela pessoa, ele vê a pessoa, mas ele dialoga, ele conversa com a pessoa. Ele faz uma pergunta que parece óbvia, né? Imagina você chegar no corredor do frotão e perguntar para alguém se você quer ser curado. Jesus faz uma pergunta óbvia, mas talvez porque ele quer se identificar, ele quer que aquela pessoa diga exatamente o que ele quer. Então Jesus faz uma pergunta que parece óbvia, mas ela é reveladora. E talvez aqui cabe a gente refletir o quanto, como crentes em Cristo Jesus, membros do corpo de Cristo, templos do Espírito ambulante, se nós estamos andando pela nossa cidade e percebendo as pessoas que estão atrás de uma cura eventual, que quem sabe nunca vai acontecer. Esse é o nosso papel. Crentes em Cristo Jesus andando na cidade como Jesus andou, percebendo as pessoas adoecidas em busca de um milagre, em busca de uma bete, em busca de um prêmio, em busca de um toque, em busca de alguma coisa, que inclusive inundam nossas igrejas evangélicas. Mas você pode, como Jesus, andar pela cidade e ver seu vizinho, seu parente, a pessoa do seu condomínio, das ruas por onde você passa, do posto de gasolina, do supermercado, como Jesus, andando na cidade, mas percebendo o movimento, a angústia da cidade. Ele vem, ele vê o homem, ele olha para o homem, ele dialoga com o homem. Claro que qualquer pessoa gostaria de ser curada de sua doença. O que alguém estaria fazendo no meio de uma multidão que nutre esperança de cura, mesmo que eventual? Algo que só vamos compreender depois. Cura, alívio, livramento requer
um reposicionamento de quem vai receber a cura. Atenta aí. Talvez esse seja o ponto que tocou o meu coração na leitura e na meditação dessa palavra. Porque na lógica de Jesus, milagre sempre tem a ver com propósito, com uma mensagem. Milagre tem a ver com uma mensagem. Tem algo por trás muito mais profundo. Aliás, o texto de João 30:31 diz que Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos. Mas estes que foram registrados tinham um propósito, para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Percebe? Porque ele não curou a todos, mas os sinais e os milagres, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios do capítulo 12, são a autenticação do profeta, do apóstolo e da pessoa do Senhor Jesus. E aí para mim no verso 14 vem a chave, a senha. Você quer a senha? Você quer a senha para sintonizar com o Wi-Fi? Você precisa de uma senha para sintonizar com o coração de Deus, para compreender qual é o propósito de Deus quando Ele realiza ou não um milagre. Diz o texto no verso 14, mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Meu Deus, o reencontro daquele homem com Jesus mais tarde no templo, deu a ele a chave, a senha, para se livrar daquela maldita espera de anos. Ele já estava curado, mas não era o bastante. Como nunca será o bastante para você ganhar dinheiro, ter a sua saúde plena, um milagre qualquer que você queira realizar na sua vida. Isso nunca será o fim último do seu relacionamento com o Senhor. Porque aqui o Senhor então dá a ele a senha para se livrar daquela maldita espera de anos, para livrar-se daquela proximidade tóxica de quem fica esperando, torcendo, clamando por um milagre que nunca acontece. Então chegou a hora de compreender qual o real propósito de Deus para a vida daquele homem. E talvez cabe para nós aqui, para desmistificar essa história dos milagreiros, né? Algumas pessoas chegam aqui na IBC e perguntam logo: pastor, quando é que tem o culto de libertação? Eu digo: meu Senhor. Aí eu tenho que perguntar: quando é que não tem libertação, meu irmão? Quando é? E libertação não depende de um culto. Você vem aqui, o Senhor se manifesta porque nós estamos aqui reunidos em seu nome, mas você é templo do Espírito. O Espírito de Deus habita em você. Você é um milagre vivo. E talvez a grande lição que você tem que aprender, que nos relembra bem o preto no branco: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. Por quê? Não o adoro pelo que Ele faz, mas o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, se a porta abrir, mas se fechar, se a doença, se curado eu for, se tudo der certo, e se não der, continua sendo Deus. Eu o adoro. Está pronto, irmão? Se Ele quiser, Ele cura. Se Ele não quiser, Ele faz como fez com o apóstolo Paulo: minha graça te basta.
O meu poder vai se aperfeiçoar na tua fraqueza, no teu dodói. Mas é certo que um dia todos nós ressuscitaremos e ganharemos um corpo incorruptível. Amém? Amém? Então percebe que essa não deve ser a nossa motivação. Como quem vai à beira de uma piscina esperar um movimento de um anjo suspeito. E nós fazemos da igreja isso, entende? Se eu estou com um problema, tem um culto ali, eu tenho uma mulher ali, tem uma profetisa ali. Aí você corre lá na casa para ouvir uma profecia sobre aquele problema, aquela dificuldade. Meu marido volta ou não volta? Está me traindo ou não está? Cadê meu filho? Então a gente faz exatamente o que a gente fazia no romanismo. Faz uma promessa. Reza várias orações aí que dá certo. Então a gente começa a barganhar com Deus. Como se Ele fosse uma maquininha que você aperta e tudo dá certo. Jesus está mostrando outra coisa. Ele vai revelar outra coisa aqui, amados. Queremos o milagre sem mudar a atitude, o procedimento. E acima de tudo, sem parar de pecar. Olha o que Jesus disse para aquele homem já curado. Olha, você está curado. Não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. Ele chegou na raiz do problema, né? Ele curou aquele homem com misericórdia, mas ele ministra aquele homem que a consequência da sua doença eram escolhas erradas. Ele está dizendo: o que eu mais quero que você é que você seja curado no seu caráter. É que você seja transformado lá dentro, lá no íntimo. Para de pecar, para de me desobedecer, para de se entregar ao vício, para de curtir pecados de estimação, enquanto você manuseia a palavra de Deus. Dá carão em todo mundo, versículo na cara de todo mundo, julga todo mundo ao redor, mas lá dentro ainda continua com os pecados que machucam o coração de Deus. O que Jesus disse à mulher adúltera? Pronto, quem é que vai lhe condenar aí? A mulher disse: ninguém, Senhor. Jesus disse: eu também não a condeno. Aí diz: vá e abandone sua vida de pecado. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não vai andar em trevas, mas terá a luz da vida. Ao redor do tanque, gente, tem comida, tem proximidade, tem testemunho de cura, tem empatia dos outros doentes, tem esperança de cura sem quase nenhum esforço. Pode até demorar, mas viver crendo na mudança e no milagre parece ser bom para muitos. Situação que vai se tornando confortável ao redor dos crentes, da igreja, dos cultos, das reuniões, tão perto, mesmo assim, tão longe do objetivo de Deus. Quem quer ser de fato curado? A resposta do homem à pergunta de Jesus é do tipo: ninguém me ajuda, ninguém ora por mim, essa igreja não tem culto de libertação, o pastor não vai na minha casa, os irmãos não impõem a mão, ninguém decreta, ninguém grita, ninguém sobe no monte, não tem vigília. E você começa a pedir um movimento das águas. Sabe por quê? Porque nós, pastores e líderes, acostumamos vocês. Porque é uma forma de escravizar o povo, fazer essas promessas que não levam a absolutamente nada. E como o povo é de boa fé, ele crê. Como ele crê em aparições, como ele crê em histórias que a gente conhece muito bem no histórico cristão do nosso estado, do nosso país. Então Jesus disse: levanta-se, pega sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou sua maca e começou a andar. Jesus realizou o milagre por uma ordem de carregar aquilo que o carregava, de dominar aquilo que o dominava, que se tornou agora, ou tinha se tornado, um instrumento de dependência. Longo sofrimento, cura imediata. Sobre a maca, dependente dos outros, incapaz de caminhar por si só, incapaz de servir, agora ele estava livre. Poderia ter sido um milagre parecido com o do anjo, mas não foi, porque a libertação de Jesus exige transformação de caráter. Entende, irmão?
Toda libertação do Senhor Jesus exige mudança de caráter. Decisão de dizer, não quero mais. Não serei mais escravo do meu vício, do meu pecado. Vai, não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Porque Deus nos ama, Ele vai nos disciplinar. E você vai pedir cura para a disciplina de Deus sobre a sua vida, ao invés de atentar e dizer, Senhor, limpa-me, lava-me, Senhor. Há uma multidão paralisada à espera de um milagre, à espera de alguém, ao redor da religião e da espiritualidade, do mantra, que tem um clima bom, sentados, deitados, apreciamos de quando em quando um milagre para fazer aumentar a nossa fé. Um ganha, também posso ganhar. Um é curado, também posso ser. Um ressuscitou por ali, talvez nem morra mais por aqui. E vamos caminhando de evento em evento, de culto em culto, em busca de um milagre eventual. Mas o que Deus quer de todos nós e de cada um de nós é uma mudança de caráter. Vá e não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Deus quer de você uma atitude em relação a pecados que estão aí dentro da sua mente, da minha mente, da nossa mente, lá dentro. Só Ele sabe, você sabe e Ele sabe também. O milagre não faz sentido sem ética, sem arrependimento, sem confissão, sem disciplina espiritual e sem devoção. E aí cabe a reflexão, né? Se você disser que não tem pecado, você mente. Diz a palavra de Deus em 1 João, no capítulo 1. E talvez muitos de nós, como crentes em Cristo Jesus, a gente pensa assim, né? Eu não matei ninguém, eu não roubei, ultimamente não roubei nem um banco. Eu não apertei o gatilho contra alguma pessoa. Não. Eu não adulterei. Então você se acha em ordem. Eu acho que a vida cristã, gente, é como um para-brisa, sabe? Lama batendo o tempo todo. Se você não ligar, você não vai enxergar o que vem pela frente. É por isso que 1 João 1,9 tem um artifício poderoso, que Deus está dizendo, confessa. Confessa, Ele é fiel e justo para lhe perdoar. Então entenda, você pode orar por um milagre, você pode pedir um milagre. Eu oro por pessoas que querem uma oração para uma cura, para algo assim. Não é proibido, mas é compreender que isso não é tudo. Isso é colocar a mão na maçaneta da porta e não entrar. Porque o que Jesus tem para nos oferecer é o quê? Perdão dos nossos pecados. Limpeza de alma. Você é um jogador contumaz da Bet. Você sabe o que você está fazendo com o dinheiro de Deus? Você está como aquele indivíduo perto do tanque de Betesda. Perto do milagre, vai ficar rico. E o dia que você ficar rico e milionário, você vai ter que andar de carro blindado, ter um bocado de segurança, não vai poder sair para canto nenhum. Sua vida vai ser um inferno. Porque vão querer acabar com você. Às vezes até os da própria família. É isso que você quer? Que tal ouvir a palavra de Deus dizendo, não gaste o teu dinheiro naquilo que não é pão. Então, homem de Deus, mulher de Deus, para com isso. O que Jesus está querendo de você é uma atitude para dizer, Senhor, quando eu não tinha Jesus, eu tinha pecados na minha vida que eu tentava me livrar e eu não conseguia. A droga era uma, a bebida era uma, a violência era outra. Pecados que eu sabia que estava errado por índole dos meus pais, por uma ética que eu aprendi, obviamente, deles, da própria cultura católica do nosso país. Eu sabia que era errado, mas eu não tinha forças. É como o apóstolo Paulo em Romanos no capítulo 7, dizendo, o mal que eu quero é esse, que eu não quero é esse que eu faço. E o bem que eu quero eu não consigo. Por quê? No capítulo 7 de Romanos, Paulo depende da sua própria índole, da sua própria carne. No capítulo 8, quando ele diz, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele dá graças a Deus por Jesus Cristo que nos libertou. E hoje eu posso dizer para o pecado, não.
Eu posso dizer não para adicção, eu posso dizer não para violência, eu posso dizer não para mentira, eu posso dizer não para pornografia, eu posso dizer não para malícia, eu posso dizer não para o roubo, eu posso dizer não para uma alimentação que me mata. Eu não preciso de um diagnóstico do médico dizendo: você vai morrer, cara. Aí você deixa de comer o que não presta. O templo do Espírito Santo pode optar, então faça opção, é o que Jesus quer. Você quer milagre? Esse é o maior milagre. Deixa Jesus te libertar daquilo que te escraviza, que entristece o seu coração como entristece o coração de Deus. Faça como o salmista: examina minha alma, vê se há em mim alguma coisa ruim, Senhor, e me livra. Esse é o maior milagre, amém, irmãos? Por que esse Brasil não é transformado? Porque nós temos um cristianismo de faz de conta, de milagreiros, que acha que é o partido A ou o partido B que vai resolver o problema do Brasil, quando o problema do Brasil é um problema de integridade, é um problema de vida, é um problema de honestidade, é um problema de moral, e isso só acontece aqui dentro, gente, do coração. Agora não vamos esperar o político, vamos fazer a gente, não é não? Crentes em Cristo Jesus que falam a verdade, que não precisam de pornografia para fazer sexo com a mulher, que não vive mentindo, que não vive jogando, enganando. Pecados, amados, que não é tá na sua cabeça, eles passam pela minha cabeça do mesmo jeito. Eu sou tenho que lidar todo dia com isso e me lembrar: o Armando velho está crucificado com Cristo, e agora vive não mais o velho Armando, mas eu sou uma nova criatura, eu posso dizer não. Você também pode, amém? Qual é o grande milagre do poço de Betesda? Não foi fazer aquele paralítico andar, isso era muito fácil. Por isso que Jesus podia ter dito ali: todo mundo aqui sai voando aí. Ele poderia fazer isso, mas saía voando um bando de ladrão, um bando de bandido, um bando de desonesto, um bando de corrupto, não é não? Tudo voando. Que valeu esse milagre? Transformou os órgãos do indivíduo, mas não transformou o coração nem a mente. É isso que Deus quer de nós. E vou dizer mais, igreja de Jesus: nós vamos impactar Fortaleza, porque Jesus é a água da vida. É aquele depósito de água que precisa passar pelo cano limpo, não pelo cano sujo. Por que não passa pela sua vida? Por que às vezes não tem fruto na sua vida? Porque está sujo. E o que eu estou dizendo aqui é: ouça o que Jesus disse para aquele paralítico: para de pecar, cara, porque senão vai lhe acontecer coisa pior. E que talvez o que Jesus está querendo dizer para nós é: vamos nos limpar, irmão, um dia de cada vez, amém? A gente aprende no CR, né? Um dia de cada vez, só por hoje eu estou limpo. Amanhã eu não sei não, mas só por hoje, Senhor, eu estou limpo. Eu estou limpo do jogo, eu estou limpo da malícia, eu estou limpo da ira, eu estou limpo do palavrão, eu estou limpo da pornografia, eu estou limpo dos maus tratos, eu estou limpo da desonestidade. Só por hoje, para a glória de Deus, né? E aí nós vamos ser instrumentos poderosos nas mãos de Jesus como igreja, amém? E eu tenho um convite para fazer. Tem alguém aqui hoje nesse auditório que gostaria de entregar a sua vida a Jesus e dizer: Senhor, eu estou igual esse paralítico, estou preso, sou escravo, talvez por anos, mas você está compreendendo que Jesus é capaz de te libertar? É capaz de dar a você o poder para resistir? É capaz de dar a você vida em abundância, vida eterna, perdão de pecados? Se tem alguém hoje aqui nesse auditório que gostaria de dizer: hoje é meu dia, eu quero entregar minha vida a Jesus, para que Ele me transforme, de dentro para fora. Tem alguém aqui? Se tiver, levanta a sua mão aí. Glória a Deus. Começa de novo. Tira a sua fé dos milagres e dos milagreiros, coloca ela em Jesus, amém? Tem alguém aí com coragem? Sai do seu lugar, vem à frente. Olha aí, coisa linda, glória a Deus, né? Tem mais gente? Sai do seu canto, tenha coragem. Diga: eu quero Jesus para me libertar daquilo que você sabe que está lhe prendendo.
grades e muros no coração, né? O convite do Senhor. Hoje eu entrego minha vida para este Senhor que está muito... Jesus, né? Eu entrego esse homem para Jesus porque o coração dele está muito pesado hoje. Amém. Amém. Olha o João Pedro, ó. Acho que ele vai anunciar para os outros que ele entregou a vida a Jesus, né? É assim que tem que fazer. É o Pedro, é um Pedro esse aí. Tem mais gente? Coragem? Como João Pedro, uma criança. Não está nem aí quem está vendo, quem não está vendo, né? E você fica aí, não, o que meu vizinho vai pensar? Outra coisa, sua decisão não é nem para esse pastor falho, humano, e nem para essa igreja. É para Jesus, o mesmo que esteve naquele tanque há 2000 anos atrás. Tem mais alguém? Na internet aí, ó. Você está aí sozinho, né? Jesus, ele disse que adultério não é só quem transa com a outra mulher. É alguém que no seu coração malicia, já pecou, já adulterou, mas tem perdão. Matar não é só quem aperta o gatilho e mata o outro, mas é quem intenta o mal contra alguém. Não escapa ninguém, amigo. Então renda-se a Jesus, porque do jeito que Ele me perdoou, Ele vai perdoar você também. Seus vícios, suas lutas, suas taras, aquelas coisas escondidas, né, que ninguém sabe, ninguém vê, Deus vê. E Ele está dizendo, vem. Deixa de ser herói por fora e lá dentro um ladrão. Jesus conhece. Ele conhecia o coração daquele homem de Maca há muito tempo. Então entrega a sua vida a Jesus. Creia nele, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos justificar, purificar de toda injustiça. E agora eu tenho uma outra pergunta. Você, crente em Cristo Jesus, será que hoje você percebeu que tem algo travando a sua vida? Algo que Deus sabe. Eu não vou pedir para você confessar aberto e publicamente. Mas se tem alguém que pode orar desse jeito, Senhor, perdoa-me, eu estou vendo, eu estou compreendendo, eu não quero mais isso. Eu quero o milagre da restauração no meu coração e na minha vida. Quero ficar limpo disso. Então, se tiver algum irmão aqui em Cristo Jesus, eu vou convidar você, fica de pé diante do Senhor e diga, eu estou colocando diante de Deus minha luta, meu pecado, seja qual for. Enquanto nós meditamos na letra dessa música, faz a tua confissão, meu irmão. Vamos sair daqui limpos, lavados pelo sangue de Jesus. Vê teus olhos no espelho, por fora um herói, por dentro um ladrão. Misericórdia, Senhor. Vê, só resta em você os poucos amigos, motivos em vão. Viu, desacreditado no mundo queimado por ser o que é. Vai tão longe do Pai, pensando e chorando tua falta de fé.
Senhor, nós te louvamos e agradecemos por essa noite preciosa, pelos teus filhos aqui em pé na tua presença, submetendo a vida, o coração, a mente, que só o Senhor conhece. Hoje nós cremos em nome de Jesus que o inimigo foi derrotado na vida do teu povo, Senhor. Ele não tem mais legalidade nem força, onde o Espírito de Deus opera, onde o nome de Jesus é invocado, onde perdão é concedido àqueles que confessam. Limpa teu povo, Senhor. Faz-nos ter uma semana abençoada na tua presença. Livre, Senhor, das amarras do pecado. Ajuda-nos a andarmos, Senhor, na tua presença, limpos um dia de cada vez, para a glória do teu nome. Obrigado por essas pessoas que se manifestaram aqui, entregando a vida a Jesus. E que sejamos todos nós instrumentos das boas novas, as pessoas que estão aí nos tanques de Betesda, na nossa cidade, Senhor. Que a gente não só ande pela cidade, mas veja as pessoas e fale do amor libertador de Jesus. Te agradeço, Senhor. Dá-nos uma semana na tua paz, te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.